Estamos de volta, segundo bloco do segundo programa do Código Aberto dessa temporada. Nós estamos conversando sobre o tempo do fim nessa temporada, mas nessa semana estamos pensando sobre um personagem bíblico muito especial, que é Daniel. A gente está tentando olhar para ele não com um olhar como geralmente a gente vai para o livro de Daniel. A gente vai para Daniel geralmente olhando para as profecias, e se fala de tempo de fim e de Daniel, a gente já vai direto para o que Daniel disse, quais são os poderes, a sucessão dos reinos. Mas hoje a gente está olhando para Daniel como sendo um modelo, como o pastor Isaac falou, um modelo de como nós podemos também reagir às crises que nós enfrentamos hoje, entendendo que Daniel não estava no tempo do fim, mas que as crises que ele passou naquele tempo são semelhantes às crises que o povo de Deus experimentará nos últimos tempos, no tempo do fim. Você falou a respeito de um Daniel que parece estar na universidade e que ele assimila o conhecimento, mas ele não necessariamente assimila algumas práticas também do ambiente onde ele está. E eu achei isso muito importante porque, com frequência, nós vemos. Você está no ambiente universitário, né, voltando no ambiente universitário, né, Janine, e o ambiente universitário secular, principalmente, onde não é confessional, você tem o conhecimento sendo oferecido, mas você também tem um modo de vida sendo oferecido que, às vezes, é contrário à sua convicção, né? Exatamente. Eu posso falar, pastor, que eu nunca tive dificuldade em ser discriminada pela minha religião. Eu acredito que hoje em dia, assim, na sociedade que nós estamos vivendo, as pessoas elas conseguem respeitar a sua religião. Porém, hoje em dia, os universitários, nós hoje em dia, ao invés de nos posicionarmos, nós simplesmente não falamos que nós somos cristãos, né? Por medo de não aceitarem as nossas crenças. Só que hoje em dia, as pessoas elas já conseguem ter uma aceitação melhor sobre isso. Mas é interessante fazer essa ligação com Daniel, porque Daniel não só ele não ficou quieto. O Daniel podia muito bem ficar quieto com seus amigos e não mostrar que ele tinha um Deus que ele adorava. Mas ele teve questão de mostrar, ele fez questão de mostrar que ele adorava um Deus através dos seus costumes. E é interessante falar que Deus deu oportunidades sutis para ele mostrar a quem ele adorava. Olha só, na comida foi uma situação que eles simplesmente, com essa situação de não aceitarem comer o que eles já haviam, o que eles não comiam, mostrou que eles eram fiéis no pouco. E outras situações se desencadearam a partir disso. Porque daí a sabedoria foi aflorada nesses 4 amigos através dessa prova de que, se eu não comer, vamos mostrar que nós podemos ser inteligentes tanto quanto os outros. E aí, a partir disso, Daniel e seus amigos, eles foram vistos por outras pessoas, as pessoas ali do palácio, que eles eram diferentes. Então, hoje em dia, na nossa universidade, no nosso trabalho, enfim, nós podemos mostrar que nós somos ligados a um Deus supremo, e nós devemos confiar nisso, e nós devemos nos posicionar. Então, pastor, eu não tenho dificuldade hoje em dia em mostrar que eu sou uma pessoa cristã, mas eu preciso mostrar até que ponto eu posso ir, até que ponto eu não posso ir. E nós temos que fazer as pessoas entenderem por que nós seguimos isso. Não uma forma de legalismo, mas uma forma de amor por nosso Deus. Pastor, que, como você falou, é igual na academia, por exemplo. Você não chega no primeiro dia na academia, olha, preciso perder peso e tal, e já vou levantar aqui, sei lá, 60, 70 quilos. Eu não tenho parâmetro porque eu não vou em academia. Mas suponho que seja algo muito pesado isso. Você não precisa. Não preciso. Não, como é que começa? Começa um pouquinho, né? E você vai aumentando, coloca um pouquinho mais e vai. Jesus falou que aquele que é fiel no pouco seria colocado sobre o muito, né? Então, há um treinamento aí, exatamente, nas pequenas coisas. Ok, venceu aqui, vamos lá, vamos crescendo. Então, a gente tem que entender esse processo, porque senão a gente começa a ignorar as pequenas coisas. Fala assim, isso não tem importância. E é incrível que nós estamos sendo vistos a todo momento por pessoas que não são religiosas. É incrível isso. Você acha que você não está sendo visto, mas você é, pelas pequenas coisas. Eu já fui deparada por várias situações que amigos meus chegaram para mim e falaram, mas Janine, por que você faz isso? Mas por que você não faz isso? E aí, através do meu exemplo, eu tive a oportunidade de falar do meu Senhor. Coisas que você nem, em aspectos que você nem sabia que estava sendo vista. Exatamente. As pessoas perguntam, às vezes, você nem... Mas sabe, onde você estava quando Exatamente. estava acontecendo isso, né? E as pessoas estavam lá, estavam vendo. Exatamente. Sabe o que acontece? A gente tem... A Luana me conhece pessoalmente, a gente tem um contato muito direto com adolescentes. E me assusta um pouco ver que muitos adolescentes são batizados na igreja, têm a fé ali afirmada e tudo mais, só que eles sempre fazem pergunta, posso isso? Posso aquilo?
será que Deus está lá em tal lugar se eu for? Quer dizer, eles não sabem o porquê creem, e se creem, não sabem se vão continuar crendo. A Bíblia, ela coloca uma questão aqui, a gente está falando diretamente de adoração, falando de Daniel ali, seus amigos. No Novo Testamento a gente encontra, por exemplo, um trecho que diz, esteja sempre pronto a dizer a razão da sua fé a qualquer um que perguntar. Se alguém perguntar para você, por que você guarda o sábado? Por que você faz isso ou não come aquilo? Por quê? Aí a gente começa a se perguntar, chega na questão do pode e não pode. Ah, mas é o pastor que não deixa que você faça aquilo? Uhum. Daniel, ele sabia muito bem naquilo que ele acreditava. E não tinha pastor, E não né? tinha Só pra pastor. deixar claro. É que o pode e não pode, ele sai um pouco da essência, né? A gente, no programa passado, a Janine falou sobre a gente querer sempre saber onde que é o limite, até que ponto. E agora, você disse sobre até que ponto eu posso me mesclar com essa cultura na qual eu estou inserido. Eu faço faculdade de jornalismo, então as pessoas estão o tempo inteiro te oferecendo propósitos que não são o ideal de Deus para você. Mas eu acho que o pode e não pode, se a gente olhar a essência, é porque eu não quero estar no limite. Às vezes a gente fica perguntando, mas isso pode? Mas até que ponto eu posso chegar? Mas por que eu quero chegar no limite do abismo? A gente voltar no nosso primeiro programa e ver Adão e Eva, no caso de Eva, Deus não falou que ela não podia tocar, mas falou que ela não podia comer. Mas por que ela tinha que tocar? Se esse fruto vai me levar à morte, porque eu quero distância dele, eu quero picar a mula daqui e ficar o quão longe eu conseguir desse fruto. E eu acho que no caso de Daniel foi a mesma coisa, só que no caminho inverso, né? Ele não precisava levantar a mão e falar que ele era diferente. Mas ele decidiu fazer isso porque ele queria mostrar para as outras pessoas que ele era diferente. E aí estava a convicção dele naquilo que a Bíblia ordena, naquilo que a Bíblia instrui. E ele não quis chegar no limite do outro lado, ele quis chegar no limite da intimidade com Deus. Às vezes a gente se omite em certas situações. Eu já ouvi jovem dizendo assim, eu não tenho problema na faculdade por dizer que sou cristão, porque lá ninguém sabe que eu sou cristão. Esse não é o propósito de Deus para você. O propósito de Deus é que você faça a diferença, mas a diferença com humildade. É isso que me chama a atenção em Daniel. E é importante, você falou uma coisa, e eu acho que é bem importante para você que está em casa lembrar disso. Às vezes a gente quer saber dos podes e não pode, porque a gente quer saber quão perto do pecado a gente consegue chegar sem pecar. Quando, na verdade, nosso esforço, a gente olha para os exemplos bíblicos, é o contrário. É quão perto de Deus eu consigo estar, quão mais íntimo dele eu consigo ser. E aí a gente chega num Daniel que está vivendo essa experiência de fidelidade. E aí você tocou no assunto da humildade, e ligando com a conversa que você falou, né? Olha, aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Eu acho interessante que esse verso, geralmente, ele é entendido como sendo uma recompensa de fidelidade. Olha, se você for fiel no pouco, Deus vai te dar muitas coisas. E a recompensa da fidelidade no pouco são responsabilidades maiores. É o que acontece com Daniel. Daniel, Você ser provado no muito. se foi fiel no pouquinho, agora você vai ter responsabilidades ainda Muda maiores. de fase, né? Até chegar no chefão. Você lá sobe e de matar, fase no joguinho, final, né? Zerar. E ele agora vai subir de fase. E ele agora é colocado, o capítulo termina, o capítulo lá fala que ele, além da compreensão da literatura e da vida babilônica, agora ele também, Deus deu a ele a capacidade de interpretar e conhecer sonhos e visões. E agora ele chega num momento agora diante do rei, não mais diante da mesa do rei, agora diante do próprio rei, num cenário que a gente precisa explorar um pouquinho, que é a respeito de um sonho que o rei teve. Podem falar sobre Bom, isso. O sonho que o rei teve, na verdade, nem o rei sabia. Esse era o problema, né? Ele teve um sonho, acordou assustado, mas não lembrava. Ele lembrava que era alguma coisa importante, só. Chamou os sábios lá, os magos, ninguém conseguiu falar, se o senhor contar o sonho, a gente dá a interpretação. É o famoso migué, né? Óbvio, né? Se você me contar um sonho, eu invento qualquer interpretação. Eu consigo interpretar qualquer coisa que for Exatamente. conhecida. E o rei fez esse teste, não. Primeiro, vocês vão me lembrar o sonho. Me contem o sonho e a interpretação. Ninguém conseguiu, veio o decreto de morte. O decreto de morte atingiria o próprio Daniel. E o Daniel não tinha sido consultado ainda. E aí, Daniel vai, pede tempo, faz uma campanha de oração ali com os amigos, pede oração, e Deus dá a Daniel o sonho e a interpretação. É interessante ver a dependência de Deus, né? Porque antes de ir até o rei, ele pediu que os amigos orassem, falou assim, vamos pedir sabedoria para Deus. E aí, quando Daniel vai falar com Deus, no verso
20 de Daniel 2 fala assim: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então, enquanto os sábios chegaram no rei, ele falou assim: ó, olha, a coisa que o rei exige, está no verso 10, fala 11, aliás. A coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. E aí Daniel pede a orientação de Deus, ora com os seus amigos, e quando ele vai ao rei, ele não chega ao rei e fala assim: olha, nesses 3 anos eu fiquei muito inteligente, eu sou muito bom no que eu faço, e eu vim aqui interpretar. Ele fala assim: não, quem dá sabedoria é Deus, e quem vai interpretar o seu sonho, e quem vai me dizer qual foi o seu sonho é Deus. É o tempo inteiro humildade e a dependência total de Deus. Aí a gente percebe a importância de uma nação cujo Deus é o seu Senhor. Porque a gente vê o povo de Israel em outros momentos ali, eles pedindo o rei, né? Não, nós queremos um líder assim, como as outras nações. E Daniel, ele fazia questão, ele estava em evidência naquele momento, primeiro pela qualidade intelectual que ele tinha, diante da decisão que ele teve, né, de alimentação e tudo mais. Só que ele pega, ele mostra, ele evidencia um Deus. E não evidencia a si mesmo. Não é o que a gente está vendo por aí, não. Né? Muita gente aí vai lá fazer sua campanha política e, enfim, se coloca em evidência. Aí vem a grande questão: será que o povo de Israel, assim, por vezes eles flertavam com ídolos e tudo mais? Será que o fato de eu adorar a mim mesmo, será que, voltando um pouco à lição passada, quando Lúcifer, que estava em evidência, ao invés de enaltecer ao Eterno, se colocava, não, eu sou o cara. Será que a partir do momento que eu deixo de adorar a Deus, as coisas começam a desandar? É até uma provocação para a gente, porque falando de tempo do fim, Daniel entendia o seu papel, entendia o próprio grande conflito, ele tinha essa noção. Incrivelmente, mesmo não tendo um pastor, ele tinha a noção de que alguma coisa estava acontecendo ali. Ele sabia até o momento profético que ele estava vivendo. Sim. Em determinado momento ele ora e cobra o cumprimento da profecia. Tanto lá que ele acha que o momento do fim é no tempo dele. E o aspecto interessante da história de Daniel é que depois que ele conseguiu interpretar o sonho e satisfazer o rei, ele recebeu algo que ele não buscou, que foi ser engrandecido pelo rei, né? No versículo 48, Daniel 2, 48, diz assim: o rei engrandeceu a Daniel, lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, e também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Daniel não planejou ser chefe dos sábios, dos magos, astrólogos, não fazia parte do plano dele. E outra ironia nessa história é que depois, na outra prova, esse grupo, que ele salvou a vida desse grupo, né? Esse grupo pagou com ingratidão, no caso da adoração à estátua de ouro, né? Com os amigos de Daniel ali. Esse grupo que foi salvo da morte pela fidelidade de Daniel, não se lembrou disso. E é interessante falar que no versículo 48 fala de Daniel sendo engrandecido, e ele traz gente com ele, né? Ele acaba falando: não, então vamos nomear também meus amigos, os 3 acabam sendo nomeados, e aí agora ele cria ele tem um grupo de gente que chega nesse ponto. Agora sim, a gente tem muitas histórias de fidelidade, assim como a de Daniel, que acabam acontecendo. E vez ou outra a gente vê uma história de fidelidade com um resultado semelhante a esse, de alguém que foi reconhecido, foi engrandecido. Mas é esse o resultado da fidelidade? Acontece isso com todo mundo que é fiel? Todo mundo que é fiel acaba recebendo algum tipo de reconhecimento? Ou o que a gente vê é diferente? Eu posso dar um exemplo meu, né? Nós, adventistas, guardamos o sábado. E na universidade eu tenho muita dificuldade em relação a isso, a ter congressos ou aulas ou especializações no sábado. E numa situação, uma professora minha chegou: mas Janine, por que você não faz as coisas no sábado? Se você adora tanto o seu Deus, por que ele não te dá isso como lucro, assim? Você adora tanto ele, então será que ele não abre uma exceção para você fazer as coisas no sábado? E aos olhos humanos parece que eu estou perdendo, porque, assim, comparando aos outros estudiosos, eu estou abaixo deles.
Mas a minha vitória é muito além as coisas terrenas desse mundo, vai muito além qualquer especialização, ou concurso, ou qualquer coisa que eu possa fazer. Então, nem sempre eu vou ser beneficiada com as minhas ações, mas eu sei que lá no céu eu vou ter uma vitória muito maior do que qualquer coisa terrestre. É porque a fidelidade, ela não é uma ação, ela é uma reação. E quando a gente pensa que a fidelidade de Daniel, ele foi beneficiado e foi uma consequência dessa fidelidade, mas ele foi fiel porque antes Deus o havia escolhido, porque ele sabia do plano da redenção, porque ele sabia do amor de Deus por ele. E é isso que tem que motivar a nossa fidelidade. Não saber se eu vou ser recompensado ou não, porque por muitas vezes eu vou ser prejudicada, como disse a Genine. Por muitas vezes eu vou... Talvez não vou ser contratada em um emprego porque eu guardo sábado. Ou por muitas vezes o mundo vai fechar as portas para mim porque eu estou sendo fiel. Mas eu não estou sendo fiel esperando uma reação. Eu estou sendo fiel porque essa é a minha reação diante do amor de Deus. A pergunta que vem à mente é: você é dirigido pelos seus propósitos ou pela sua necessidade? Quando a gente se faz essa pergunta, a gente percebe que Daniel... ele sabia o que ele pregava, ele acreditava naquilo que ele pregava e ele não abria mão daquilo que ele pregava. Quando a gente coloca isso para a nossa vida, a gente percebe que eu acabo gostando demais desse mundo a ponto de me focar nas coisas terrenas. Porque é um Deus que eu não vejo, um Deus que nem sempre me responde como eu quero, um Deus que não, infelizmente ou felizmente, não age na base da troca. Porque quando eu sou bom com o pastor, ele naturalmente vai me tratar bem. Isso é ser legalista. A gente empresta esse relacionamento com o ser humano para com Deus. Uma barganha, né? Exatamente. Só que essa dificuldade de entender como é o caráter de Deus, que é tudo isso que a gente está falando do grande conflito, tá batendo no caráter de Deus. Satanás acusando, olha, Deus é injusto, Deus é isso, Deus é aquilo outro. E essa dificuldade que a gente tem de enxergar quem é Deus faz com que, de fato, a gente tenha dificuldade também na hora de nos arraigarmos na fé, nos firmarmos, ficarmos, de fato, na linha do propósito pelo qual a gente foi chamado. Nós vamos voltar, você falou a respeito do caráter de Deus sendo representado também nesse grande conflito. A gente vai voltar e pensar um pouquinho sobre isso em alguns episódios da vida de Daniel, de forma bem especial em um que envolve uns amigos de Daniel. Mas a gente ainda vai pensar em algumas experiências, em alguns outros testes que Daniel viveu no terceiro bloco. Então fica por aí, a gente volta daqui a pouquinho para o terceiro e último bloco do Código Aberto.